queria aproveitar essa audiência para, até como advogada, para esclarecer de uma frase que eu escuto muito sobre o aborto legal. Não existe aborto legal. Continua sendo crime o aborto. O que existe são duas excludentes de ilicitude, ou seja, comete o aborto, mas você não vai ser punida em caso, por exemplo, do estupro, né? E quando coloca em risco a vida, como foi da gestante, como foi o exemplo que o doutor citou. Mas o aborto continua a existir. Então, é uma frase equivocada que a gente ouve muito por esses movimentos do aborto legal. Não existe aborto legal. E a gente sabe que existem duas hipóteses no Código Penal. A terceira hipótese, ela veio do Poder Judiciário, uma decisão do STF. E de lá para cá, nós temos visto várias tentativas por vias transversas, porque sabe que no Parlamento, no Legislativo, não vai aprovar, já tiveram várias tentativas e eles recuam, e, inclusive, isso tem se avançado pelo Poder Judiciário. Mas o bispo Alessandro falou uma coisa muito relevante: a política de prevenção. Se você perguntar para uma mulher se ela quer abortar, ela não quer abortar. Mas se ela quer viver numa sociedade que tem uma política pública efetiva de prevenção, ela vai dizer que sim. Uma política, por exemplo, de um planejamento familiar sério. É disso que a gente precisa falar. É disso que a sociedade precisa, e é um anseio da sociedade. Uma campanha séria de prevenção de gravidez precoce. É disso que nós estamos falando, porque o que eu vejo, e enquanto ministra eu pude ver de perto, é uma pressão descomunal, de verdade, meus senhores, principalmente na América Latina, para tornar o aborto livre, como se fala na Argentina. E vou dizer para vocês, sabe qual que é o futuro disso, se Deus o livre e guarde isso aconteça no nosso país? É o aborto como um método contraceptivo. Uhum. É isso que nós vamos assistir nos próximos anos, se isso se tornar lei, o que eu não acredito. Então, como eles sabem que no parlamento isso não vai ser aprovado, aí é uma pressão, decisões do judiciário vindo para tentar usurpar do poder legislativo, e agora por meio dessa resolução. Mas eu queria também dizer que, como saída para essa mulher, existem várias saídas, mas existe uma que ninguém fala dela e que a população desconhece. As mulheres desconhecem. Vocês sabiam que em 2017 a lei da adoção veio para alterar um dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente e incluiu a chamada entrega voluntária? E o que é a entrega voluntária? É a possibilidade de uma gestante ou de uma mãe, o filho já nasceu, de entregar o seu filho recém-nascido para adoção dentro de um procedimento assistido pela Justiça, pela Vara da Infância e da Juventude, com o Ministério Público ali do seu lado. É uma forma segura, onde a identidade da criança, a identidade dessa mãe, ela é preservada, e pouca gente sabe disso. Uhum. Vamos falar, vamos aproveitar esse espaço e vamos, quem sabe que os membros do Poder Executivo que estão nos ouvindo aí, do Judiciário, em vez de ficar falando sobre aborto, sobre assassinato de bebês, vamos falar sobre construir política pública como saída, como válvula de escape para essa mãe adolescente que está em desespero, que acha que a vida acabou porque ela ficou grávida. Procure aí, se você por acaso está nos assistindo, a Vara da Infância mais próxima, a promotoria, a Defensoria Pública, e procure saber sobre a entrega voluntária. Então, bispo Alessandro, nós temos outras alternativas, muitas alternativas, que não seja assassinar a vida de um bebê dentro do ventre materno.